bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro, fundamentada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, 47 e 50, né? Parte do 46. Vamos ler? Refere-se, desculpe, esse versículo refere-se ao fato de quando Davi foi enfrentar Golias, né? Vocês lembram dessa história, né? Então vamos ler. Davi diz: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Davi falando para Golias. Agora vamos para o 47. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará em nossas mãos. Davi falando com Golias. E o versículo 50. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma atiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Sem espada na mão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, isso tem tudo a ver conosco. Nós sempre temos um Golias em nossa vida. Há problemas que chegam em nossa vida como gigantes, verdadeiros gigantes. Há situações que enfrentamos como verdadeiros gigantes, que nós achamos que será intransponível, que não conseguiremos transpassar aquela situação, passar por aquele problema de tão grande, tão difícil que ele se apresenta a nós, tão gigante como Golias se apresentou a Davi, gigante. Parece que o problema é tão forte, parece que a situação é tão difícil que nós não vamos conseguir passar. E muitas vezes nós queremos passar por esses problemas usando a força, usando, entre aspas, a espada, né? Usando as nossas armas. E queremos usar a nossa força. Muitas vezes nós achamos que para passar por esse problema, passar por essa dificuldade, para vencer esse gigante, nós temos que estar muito armados, vestidos de toda a proteção, do mundo material, de toda a nossa força, com as nossas armas. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes, não é assim. Ou em todas as vezes, não é assim. Não vencemos as nossas batalhas, não vencemos as nossas lutas, não vencemos os gigantes que se apresentam em nossas vidas com a nossa própria força, não. E muitas vezes, quando queremos usar as armas que temos, as armas que conhecemos, nós somos muito mais, fica muito mais difícil e nós acabamos até a ser derrotados pelo gigante. Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, porque fez assim, eu vou pagar com a mesma moeda, não sei o que, não, porque eu vou usar isso, vou usar aquilo, ah, eu vou usar o conhecimento que eu tenho para prejudicar essa pessoa que me fez isso, ah, eu vou usar o dinheiro que eu tenho para destruir ele. Já ouviu falar, eu vou destruir você, eu vou acabar com você? Já ouviu falar isso? Então as pessoas querem usar as armas que ela tem, as pessoas querem usar entre aspas, o poderio que eles têm, a força do braço delas. Irmãos, não é esse o caminho. É isso que esses versículos nos ensinam, que a palavra de Deus nos ensina. Golias até zombou de Davi. Ele zombou, quer ver no versículo aqui? No versículo 43. Sou por acaso um cão para que venhas ter comigo um pedaço de madeira? E venhas ter comigo com um pedaço de madeira? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então ele viu ele lá com um estilingue, um pedaço de madeira, uma forquilha, né, que dizem, um pedaço de madeira. Falou: eu sou um cão para você vir com uma forquilha? Quer dizer, você não está vendo o quanto eu sou grande, o quanto eu sou forte? Não está vendo que eu sou um guerreiro? Não está vendo que eu estou com couraças, com armaduras? E é isso que o problema fala pra gente. Você não está vendo que eu sou gigante? Não está vendo que eu sou grande? Então a gente se assusta pelo tamanho do problema, da dificuldade, pelo tamanho do gigante que se apresenta a nós, e nós queremos usar as nossas armas,
Muitas vezes armas cruéis, para tentar derrotar aquele gigante, para tentar transpassar aquele problema. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz, não é assim. Não podemos enfrentar um gigante com as nossas próprias forças. Não podemos usar armas para derrotar gigantes, armas cruéis muitas vezes, armas que dispomos para enfrentar o gigante. A nossa arma, a nossa defesa, o nosso escudo vem do mundo espiritual. Quando tentamos usar as nossas forças, o nosso poderio, entre aspas, econômico, status, ou a nossa raiva, a nossa ira, para tentar transpassar esse gigante, nós acabamos por nos ferir com as nossas próprias armas e acabamos por ser derrotados. Mas quando nós fazemos como Davi fez, olha no versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quem entregará a vitória a Davi? Quem entregou a vitória a Davi? Não foi aquela forquilha, aquele estilingue que ele estava na mão. Não foi aquela pedra. Foi o Senhor. A pedra que Davi usou foi só um instrumento na mão de Deus. Porque foi Deus quem direcionou a pedra. Foi Deus quem deu a ideia a Davi. O gigante estava com toda a armadura, toda a couraça. Como que uma pedra ia entrar justamente ali, na testa, naquele pequeno buraquinho, orifício que tinha, entrar e bater e matar o gigante? Mas acontece que Davi não foi lutar contra o gigante pela força dele. Ele não foi lutar com o gigante com as armas que ele tinha. Ele tinha espada, ele podia pegar a espada. O gigante estava com a espada. Mas ele foi somente com aquela forquilha, aquele estilingue. Porque aquilo era o simbolismo da fé de Davi. É o simbolismo da fé de Davi. Davi, em momento algum, ele colocou a fé dele naquele estilingue, naquela forquilha, de momento algum. Ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor da batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando nós estamos diante de um gigante, quando nós estamos diante de uma situação terrível, amedrontadora, que nós achamos que não tem jeito, que não dá para passar, nós temos que lembrar que existe um Deus vivo e ressurreto, um Deus todo-poderoso, eu sou contra o qual não há poder, um Deus que nunca nos deixa e nunca nos abandona. E temos que pedir a intervenção do nosso Deus. Temos que crer de todo o coração que Deus irá guerrear a nossa guerra. Deus irá guerrear a nossa batalha e entregará a vitória nas nossas mãos. Se nós não usarmos essa fé, se nós não buscarmos a vitória em Cristo Jesus, se nós quisermos usar a nossa própria força, nós vamos nos machucar e muitas vezes seremos derrotados. Porque nós somos humanos e muitas vezes, diante de problemas tão difíceis, nós nos deixamos levar por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que podemos perceber. E muitas vezes, ao nos deixarmos levar por aquilo que sentimos, nós queremos agir com raiva, com ira, com desejo de vingança, levados pela ansiedade em resolver o caso, em resolver a situação, pelo sentimento, pelo emocional. E aí nós não usamos as armas corretas. A arma que Davi usou foi a fé no Senhor. Foi a certeza de que o Senhor o socorreria. Foi
a certeza de que quando o filisteu afrontava o povo de Deus, ele estava afrontando Deus, o próprio Deus. E quem iria guerrear aquela guerra seria Deus. Temos que ter essa certeza. Quando somos afrontados, quando os inimigos se levantam contra nós, eles estão se levantando contra o nosso Deus, porque nós trazemos em nós o Espírito Santo. Porque nós temos junto de nós um Deus que diz: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Um Deus que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. O eu sou o Todo-Poderoso. O Deus que diz para o maligno: não toque no meu ungido. Nós temos que saber que não importa o tamanho do gigante, não importa como ele esteja revestido, como ele esteja protegido, nós estamos mais que protegidos. Nós temos a couraça da justiça. Nós temos o escudo da fé. Nós estamos revestidos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contra o qual não há poder. O eu sou, o Todo-Poderoso é conosco. Então, quando estivermos diante de gigantes, de problemas intransponíveis aos nossos olhos, de situações dolorosas, difíceis, nós temos que usar a única arma que Davi usou: a fé no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A fé no nosso Deus. A certeza de que Deus está presente. Davi, quando foi lutar com Golias, ele tinha certeza que Deus iria agir. Tanto tinha certeza que ele disse: o Senhor, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor. E nós temos que olhar esse gigante que vem, se apresenta a nós, que vem contra nós dia a dia, e falar: o Senhor entregará a vitória em minhas mãos. Olha, gigante, você pode ser muito forte, mas eu vou contra ti em nome do meu Deus, do único Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vou contra você com as minhas próprias forças. Eu não vou usar as minhas armas emocionais, psicológicas, minhas armas que eu disponho aqui na sociedade contra você. Não importa quem você seja. Não importa que nome você tenha, gigante, inimigo. Não importa quão grande você seja. Porque não há Deus maior do que o meu Deus. Não há Deus maior do que o meu Senhor. E o Senhor te entregará nas minhas mãos. O Senhor entregará a vitória nas minhas mãos. E você, gigante, será derrotado. E quando nós agimos assim, quando nós agimos pela fé, quando nós colocamos diante de Deus as situações que estamos vivendo, quando nós clamamos a Deus para Ele entrar em ação por nós, Ele agir por nós, Ele dar a solução, é Deus agindo. Quando nós usamos o nome de Jesus, que Jesus diz: meu nome curará enfermos, libertará cativos, expulsará demônios. Quando nós usamos o nome de Jesus, é poder de Jesus que sai, não é o nosso poder. Quando aquela pedra foi lançada, foi o poder de Deus que fez com que o Golias fosse atingido. Foi o poder de Deus que colocou a força exata naquela pedra para ir e entrar. Deus fez aquela pedra o tamanho exato. Tamanho exato para poder entrar naquele orifício, naquele buraco que tinha na armadura. Deus deu àquela pedra a força exata, necessária. Nem mais, nem menos. Quando nós colocamos os nossos gigantes diante de Deus, os gigantes que nos afrontam, os problemas que nos assolam diante de Deus, as dificuldades que passamos, as doenças que se apresentam diante de Deus, Deus agirá na medida certa, na hora certa, e nos dará a vitória, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E quando nós fazemos isso, todos que estão ao nosso redor passam a conhecer o poder, o amor, o cuidado, o zelo e quem é o nosso Deus. Vejam aqui no versículo 47, Davi diz: e toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede vitória. Você entendeu? Não é pela espada, não é pela lança, não é pela vingança, não é pelo ódio, não é pela pirraça, não é pela arma de fogo ou arma branca. Não é pela vingança, é pela oração, é pelo clamor a Deus, que o poder de Deus age em nosso favor. É pela fé no Deus Trino e Poderoso
É pela entrega total ao Deus Trino e Poderoso que o Senhor age em nosso favor. E contra Deus não há poder. Não há poder que sobreponha o poder do nosso Deus. Continuando aqui no 47. Não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o Senhor das batalhas e Ele vos entregará nas minhas mãos. Não é pela espada, não é pela força, é pela fé, pela entrega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela confiança no nosso Deus, pelo clamor ao nosso Deus, que o Senhor irá guerrear as nossas guerras, irá nos entregar a vitória. Lembra de Moisés? Quando ele levantava a mão, o povo ganhava, o povo de Israel ia bem na luta. Quando ele cansava e abaixava, o povo perdia. Temos que estar de mãos levantadas ao Senhor, clamando ao Senhor, firmes e fortes. Não dá lugar ao cansaço, não dá lugar ao desânimo, não dá lugar ao medo, mas firmes e fortes, com as mãos levantadas, clamando aos céus, clamando ao nosso Senhor, sabendo que é dele que vem o nosso socorro, sabendo que ele irá guerrear nossas guerras e ele nos dará a vitória. Quem crê, verás a glória de Deus. Davi creu, ele creu de todo o coração. E Davi, quando ele se propôs a lutar contra o Golias, ele ficou olhando, o que vão pensar? O que vão falar? Que nem quantos soldados, quantos guerreiros aqui do povo de Israel, eu, um simples pastor, o que vão falar? Ele não ficou preocupado com o que iam pensar, com o que iam falar, ele não ficou nem preocupado com Golias, que o humilhou. Não, ele estava preocupado em fazer a obra de Deus. Ele estava preocupado em se deixar ser usado por Deus, porque ele conhecia a fé que ele tinha. E acima de tudo, ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia quem era com ele, quem estava com ele, quem nunca o deixou, nunca o deixará. E quem enfrentaria essa batalha por ele? O nosso Senhor, o único Deus, o Salvador, o Trino, o Poderoso, o Fiel, o Justo, o Misericordioso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de Elias, de Daniel, de Davi, o nosso Deus, o nosso Paizinho amado, que nos toma pela mão direita e diz, não temas, eu te ajudo. Davi não lutou com Golias pela sua própria força, senão teria sido derrotado, nem guerreiro ele era. Davi lutou com Golias na força do seu Deus, na força do nosso Deus. E aqui, no versículo 50 diz, desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho, sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e matou. Nós podemos derrubar o gigante sem espada na mão, sem armas, sem iras, sem pirraças, sem medo. Nós podemos derrubar o gigante quando nós olhamos para ele e em vez de enxergar o gigante, em vez de enxergar o poder do gigante, nós enxergamos o nosso Deus, o poder do nosso Deus. Nós enxergamos quem está ao nosso lado. Irmãos, não importa quem é o gigante, não importa que nome tenha, não importa onde ele se estabeleceu em nossas vidas, não importa. Ele pode ser derrotado. Ele vai ser destruído. Não pelas nossas forças, mas quando nós realmente decidimos lutar. Davi teve que tomar a decisão de lutar contra o filisteu, contra o gigante. Se ele não tomasse essa decisão, o gigante continuaria a assolar o povo de Israel, a amedrontar o povo de Israel, a desafiar o povo de Israel, a contender com o povo de Israel. Então ele teve que tomar a decisão de enfrentar. Eu vou te enfrentar, mas eu não vou na minha força, eu não vou com as armas que eu tenho, eu vou com a fé no meu Deus, porque é o meu Deus que vai guerrear essa batalha para mim. É o meu Deus que vai te entregar na minha mão.
É o meu Deus que vai me entregar essa vitória. É o meu Deus que vai fazer com que essa doença desapareça, seja destruída. É o meu Deus que vai tirar essa depressão, opressão, essa angústia, essa tristeza. É o meu Deus que vai me dar o que Ele tem para mim, a despeito das circunstâncias e situações. É o meu Deus que vai tirar esse problema, resolver, vai me fazer passar por esse problema, andar sobre as águas. Então lembre-se, Davi primeiro precisou tomar a decisão de lutar contra o gigante que se apresentou a ele e ao povo de Israel. Você precisa tomar a decisão de lutar contra esse problema, contra esse gigante que assola a tua vida e que você sabe que não deve estar na sua vida, não deve permanecer. Davi não usou as armas que ele tinha, poderia ter usado, as armas emocionais, as armas físicas. Ele usou a arma espiritual, a fé. Ele buscou em Deus. Não foi a forquilha que matou o gigante. Foi o poder de Deus. O poder que Deus colocou naquela pedra, a força, para que chegasse, atingisse o filisteu. Foi o agir de Deus. Não foi Davi que venceu o Golias. Foi Deus usando Davi. Davi, para lutar contra o Golias e vencer Golias, ele clamou a Deus e ele atentou para Deus e o poder de Deus, o amor e o zelo de Deus para com ele e com o povo, e não para o tamanho do problema e do gigante. É assim que temos que fazer. Não olhe para o gigante que está te afrontando. Olhe para o seu Deus, o nosso Deus. Não olhe para o poder do gigante ou do problema. Olhe para o poder do seu Deus. E não vá na sua própria força. Vá na força do seu Deus. Não queira agir com vingança, não queira dar o troco, como dizem. Deixa Deus guerrear essa guerra. Somente creia e verás a glória de Deus. Tome a decisão de vencer esse gigante e Deus vai guerrear essa guerra para você. O nosso Deus é o Deus que cura, sara, liberta, transforma. O Deus que abençoa, o Deus que move céus e terra em nosso favor. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde, muita graça, muita justiça, muita presença de Deus. E vamos guerrear essa guerra no poder, na graça e misericórdia do nosso Deus. Deixa Deus guerrear a guerra. Simplesmente creia e tome a decisão de vencer esse gigante. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.